Boa noite, sejam bem-vindos à segunda live do Grupo de Estudos Multiprofissionais da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Eu sou Rita de Cássia Munhoz, fisioterapeuta e diretora do grupo. Desde já aviso que você pode postar as suas perguntas durante a live pelo chat ou pelo fórum após o encerramento da live. Também ficará disponível no site da Macadu o seu certificado da live para que você possa imprimir. Alô, você! Muitos de nós lembramos do Fernando Vanucci, cobrindo as Copas de 78 a 98. Fernando era jornalista esportivo, sofreu um infarto em 2019, foi submetido a uma angioplastia e a colocação de marca-passo. Há um mês atrás, quando Fernando estava passando por um episódio de depressão, ele faleceu. A depressão é um desafio para todos nós, profissionais da saúde, que tratamos e reabilitamos pacientes com síndromes coronarianas. Para abordar o manejo da depressão nas síndromes coronarianas, tenho a satisfação de convidar a compor a nossa mesa virtual os especialistas. Dr. Paulo Roberto Cruz Marchetti, médico cardiologista, intensivista, professor da Universidade Federal do Paraná. Dr. Luiz Antônio Sá, médico clínico, geriatra, professor da Faculdade Evangélico Mackenzie. E Ana Cláudia Merchan Giacha, psicóloga clínica, professora da Faculdade Pequeno Preto. Eu agradeço a todos os palestrantes do aceite. Ana, o que é depressão? Boa noite a todos. O pessoal está dando um pouquinho de eco, está um pouquinho difícil de ouvir. Os colegas podem desligar o microfone? Senão o pessoal não vai ouvir. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Isso, que bom. Bom, é que eu estava com dupla entrada, né? A internet está caindo. Boa noite a todos, obrigada à Sociedade Paranaense de Cardiologia, em nome do DEMP, né? Aliás, GEMP ainda, né? O Grupo de Estudo Multiprofissional. Então, o que é depressão? Eu, como psicóloga, vou estar bem mais atenta ao manejo e aos bastidores, tá? Então, assim, a gente poderia dizer, de uma forma muito simples, que depressão é uma tristeza que não passa, mas é uma tristeza patológica. Vamos dizer, em que sentido? É quando uma pessoa não consegue se sentir bem por mais de 2 semanas, ela para de fazer coisas que gostava de fazer, sente menos prazer, sente menos interesse, e isso começa a ter um prejuízo na vida dela, pessoal, social, particular. Então, na verdade, é um desânimo. Mas não é uma tristeza qualquer, né? Porque a gente costuma, às vezes, confundir, né? São sentimentos de tristeza, mas a pessoa, quando ela está deprimida, não passa o que ela está sentindo. Porque acontecer adversidades na vida é muito comum. Então, frustrações, que são quebras de expectativas, mas quando a pessoa não consegue sair dessa condição, aí a gente pode dizer que não é simplesmente um sintoma de depressão, que é sentir tristeza. A pessoa está deprimida e ela precisa de tratamento. Luiz, quais os critérios e características da depressão no idoso? Muito bem. Nós temos que falar inicialmente que a depressão faz parte da tríade maligna do século XXI, que são as 3 doenças que já são, né, mas serão predominantes. Em 2025, serão as doenças mais comuns que nós teremos em todo o nosso consultório, em toda a nossa vida. A depressão, a insônia e a ansiedade. A depressão no adulto jovem, ela é caracterizada por alguns critérios, alguns sintomas, 9 desses critérios, sendo que por diagnóstico tem que ter no mínimo 5 desses. Entre esses 5, tem que ter no mínimo um humor deprimido, tem que ter anedonia, quer dizer, falta de prazer, satisfação de fazer as coisas, está engordando ou emagrecendo, está agitado ou está com retardamento motor,
dorme muito, não dorme nada, fica assim, vamos dizer, cansado, sem energia, um sentimento de culpa, um sentimento assim de inutilidade, capacidade diminuída, né, de pensar ou de concentrar-se nas coisas do dia a dia, e o mais importante, o mais grave, é a ideação a respeito da morte e do suicídio. Então, de uma forma geral, o adulto jovem a gente caracteriza como isso mesmo, no mínimo por 2 semanas, predominante no quase todos os dias. No idoso, muda alguma coisa, porque no idoso a depressão pode ser de uma maneira, digamos assim, atípica, onde ele se queixa muito de memória, da falta de memória, se queixa de dores, ele tem muito mais queixas somáticas do que psicológicas. E o idoso tem depressão ao longo da vida dele, juntou perdas, juntou uma série de situações, doenças, principalmente doenças cardíacas, não é? Que levam realmente ao estado depressivo. Então, fica uma forma um pouquinho diferente do que a gente acabou de falar, desses critérios, onde ele pode querer ficar mais isolado, ele fica com perda de apetite, ele não tem, assim, vamos dizer, vontade de fazer as coisas, quer ficar quietinho no seu canto, e tem que ter muito cuidado para fazer esse diagnóstico, porque muitos idosos negam que são depressivos, negam, não querem falar sobre o assunto, e a gente acaba tendo que fazer talvez até um tratamento antidepressivo para ver se ele melhora. Então, basicamente, no idoso é isso mesmo. Paulo, como reconhecer sinais de tendência à depressão em um paciente com doença arterial coronariana? Você é um... Beleza. Eu quero começar agradecendo à Sociedade Paranaense de Cardiologia pela honra, tanto quanto pelo prazer de estar aqui conversando com vocês. O problema é que o diagnóstico da depressão na doença arterial coronária é pouco frequente porque o quadro é muito heterogêneo. E o generalista, que muitas vezes atende primeiro o paciente com DAC, ele não reconhece a depressão. Mais da metade dos casos ela não é reconhecida. E só é identificada em 15% dos infartos no momento da admissão. Tá? Mas os estudos mostram que a depressão é 3 vezes mais comum nos cardiopatas. Outro fator é que 15 a 30% dos cardiopatas têm depressão. Então, a correlação existe até porque tem vários trabalhos que consideram que a doença cardíaca e a depressão são expressões fenotípicas de um gene ou de um mesmo grupo de genes, que modulam as duas coisas, certo? Então, os pacientes com DAC e depressão têm um risco relativo de 2,7 vezes maior para a morte cardíaca do que os cardiopatas não deprimidos, certo? Então, a depressão piora a doença cardíaca e a doença cardíaca piora a depressão. Eu vou citar só um trabalho da Universidade de Hamburgo, do professor Coleman, de 2016, que avaliou 1.337 pacientes com doença coronária e pegou aqueles 9 sintomas que o Luiz já descreveu, que são citados no DSM-4 como arquetípicos para a depressão, e procurou relacionar cada um deles isoladamente, nesses cardiopatas, com a limitação funcional cardíaca, com a escala da New York Heart Association para a falta de ar, com a score da Sociedade Canadense de Cardiologia para a angina de peito, a dor torácica do paciente isquêmico, e, juntando tudo isso, ele procurou ver um score europeu de qualidade de vida que considerava 5 parâmetros importantes, né? E o que foi encontrado por esses autores? A perda de energia estava presente em 75% dos pacientes com doença coronária. Problemas do sono, 69%. Perda de interesse, anedonia, 56%.
perda de apetite, perda de concentração e sentir-se para baixo, aquele hoje eu estou down, hoje eu não estou legal, também 38% cada uma delas. As alterações psicomotoras, 25%, a sensação de fracasso, 22%, e a ideação suicida, 14%. Disso tudo, o que ele encontrou foi que, analisando estatisticamente cada um desses sintomas como única variável, a perda de interesse, a perda de energia, as alterações do sono, as alterações psicomotoras e a ideação suicida foram os sintomas mais preditores da perda de qualidade de vida. Além disso, a perda de apetite, fadiga, alterações do sono e a desesperança são preditoras de piora e morte na insuficiência cardíaca e na doença coronária. Então, a gente vê que as coisas se sobrepõem. Os sintomas são os mesmos e pioram tanto a doença coronária quanto a insuficiência cardíaca, que ambas levam à perda da qualidade de vida. Para resumir tudo o que eu falei, os 3 sintomas mais prevalentes de toda essa situação, dispneia, fadiga e alterações do sono, são comuns tanto na doença coronária quanto na depressão. Daí a dificuldade que se tem de fazer o diagnóstico da depressão no paciente coronariano. Mas a mensagem que eu posso deixar com relação a essa pergunta é que se tente, na anamnese, investigar cada um desses sintomas na história pregressa do paciente e também se ele já teve alguma intervenção de psicoterapia ou de medicação antidepressiva ou ansiolítica na vida. Obrigada. Ana, qual a relação da depressão do cardiopata com os aspectos da sua personalidade? Bom, a psicologia aplicada à cardiologia é ricamente, vamos dizer assim, cheia, né, de pesquisas que vão mostrando que a personalidade padrão tipo A, que é uma personalidade levantada na década de 50 pelo Friedman e Rosman, eles dividiram a observação de 2 grupos, e por isso que é chamado tipo A. Eles observaram que pessoas que tinham um padrão de comportamento, conhecido até como doença da pressa, que eram mais estressados, pessoas perfeccionistas, centralizadoras, mais explosivas, mais agressivas, em comparação com o grupo B, que era pessoas mais tranquilas, mais calmas, mais pacíficas, menos estressadas, eles do grupo A, eles tinham mais chance de desenvolver doença coronariana. Isso foi na década de 50, por isso que é conhecido como tipo A, ou padrão de personalidade e de comportamento tipo A. Depois, na década de 90, o John Denolé, estudando 90 pacientes com já doença arterial coronariana estabelecida, levantou, através do que a gente chama na psicologia, da teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, que é o neuroticismo, a extroversão, a amabilidade, a abertura a novas experiências e a conscienciosidade. Esses 3 grandes fatores, eles são analisados de que forma? Diria assim, que são dimensões que todos os seres humanos têm. Então, através dessa teoria, o John Denolé levantou que pessoas que têm a personalidade conhecida como distress personality, ou seja, essa personalidade angustiada, né, tem inibição social, né, tem mais agressividade, e tem, assim, uma afetividade negativa. Então, isso tem a ver com a amabilidade. Um dos grandes 5 fatores da personalidade, que é a amabilidade, é essa capacidade que a gente tem de mostrar afeto, sentir afeto pelas pessoas. A extroversão fica mais fácil porque é uma palavra mais comum, que a pessoa se expressa mais e busca interação. Né? A conscienciosidade é essa capacidade que a gente tem de ser determinado, não desistir. O neuroticismo é uma grandeza inversamente proporcional às outras, que quanto menor ele for, melhor. Significa a capacidade que a gente tem de regular os nossos impulsos, de não ser impulsivo. Então, quanto mais neurótica é uma pessoa, mais impulsiva e explosiva ela é.
E abertura a novas experiências significa aquela pessoa que consegue sair da rotina, é mais flexível, quer aprender coisas novas, não tem que ser tudo do jeito dela. Não precisa não ter planejamento nenhum, mas que ela tenha alguma abertura. Por que tudo isso é importante? Porque esse acaba sendo um grande terreno de comportamento quando um paciente chega, por exemplo, numa situação de síndrome coronariana, imagina ele pela primeira vez. Muitas vezes idosos infartam pela primeira vez, não infartam necessariamente lá antes de ser idoso, né, doutor Luiz? E ele já vem, vamos supor, com esse padrão de comportamento já mais cansado, explosivo, irritado, que já tem mais isolamento social. Você imagina todo o susto que é ele passar por um evento cardiológico. E como o doutor Marchetti colocou, a associação da depressão com a doença cardiovascular, em especial a coronariana, ela é no mínimo 20%. Então, assim, a literatura coloca de 15%, 35%, mas assim, a média fica 20%. E essa associação, ela é bem interessante quando a gente pensa na personalidade, porque se você pensar a personalidade como um padrão de resposta de comportamento e automático que o ser humano tem, é o jeito de se comportar de cada um, é o jeito como cada um se desenvolveu, e ficou mais, vamos dizer assim, mais concretizado aquele padrão de comportamento, é o repertório que a pessoa tem, é como ela vai responder a várias circunstâncias da vida. Então, a relação que existe é porque são pessoas que estão sempre muito estressadas, no sentido assim, elas estão sempre tentando se adaptar a uma situação nova, porque elas estão sempre se sentindo muito solicitadas, seja porque elas são perfeccionistas e querem resolver as coisas do jeito delas e às vezes aquilo não é possível, ou seja porque elas estão muito desgastadas com uma personalidade tipo D, que elas procuram se isolar mais para se proteger. Nenhuma situação é boa. E lembrando a fala do Dr. Marchetti, como é delicado fazer esse diagnóstico, sendo que existem manifestações sintomáticas que são compatíveis com o momento do estar infartado, o momento de estar hospitalizado e os sintomas depressivos. Eu penso que uma das coisas bem importantes que a gente está fazendo aqui, multiprofissionalmente, é conseguir abordar o paciente e colocar que existem aspectos físicos e psicológicos da depressão. E o dos psicológicos tem muito a ver com a personalidade. Então, a gente pode ter uma personalidade mais estressora, como os pacientes cardiopatas têm. Obrigada. Paulo, qual a relação entre a depressão e a síndrome coronariana aguda? Bom, eu vou dividir essa resposta em dois aspectos. Primeiro, a depressão como fator desencadeante da síndrome coronária aguda. Pessoas solitárias têm risco de infarto 2 vezes maior do que as pessoas que têm um relacionamento. Então, quem está sozinho, acabando a quarentena do Covid, vai à luta e procure um parceiro ou parceira, porque ficar sozinho faz mal para o coração, né? 2 vezes maior o risco de infarto. A mortalidade 5 anos após o infarto é 50% para quem é sozinho e 17% para quem tem uma companhia. E o humor deprimido, que a Ana Cláudia já falou, me lembra um desenho animado que eu assistia quando era criança ainda. Talvez o Luiz tenha pego a reprise desses desenhos e vocês meninas não viram nada disso. Mas tinha uma hiena depressiva chamada Raiva, que ela dizia: ó vida, ó dia, eu disse que não ia dar certo. Então, esse tipo de personalidade aumenta 50% o risco para doença coronária. Então, é um fator muito negativo. E a personalidade hoje é chamada tipo D, como a Rita bem enfatizou, a Ana bem enfatizou. E se tem um fator de trauma, abuso ou acidente, o estresse pós-traumático aumenta 50% o risco da doença coronária e está presente em 10 a 20% das síndromes coronarianas agudas. A raiva, a hostilidade e a desconfiança aumentam o risco de doença coronária em 20% e de recorrências 24%. Então, a primeira coisa que a gente aprende com isso é que a gente deve tentar estar de bem com a vida, né? Procurar buscar a felicidade para não aumentar o risco cardiológico.
O problema é que quem está deprimido associa outros fatores de risco. Fuma, é sedentário, ganha peso, fica hipertenso e diabético. Então, isso pela própria depressão, ele também reduz os cuidados pessoais, a aderência ao tratamento, a aderência às mudanças de estilo de vida, a reabilitação, que são importantes na recuperação da doença coronária. Então, esse é um dado muito importante. E outro dado extremamente significativo é o luto. O infarto agudo do miocárdio aumenta 21 vezes nas 24 horas que se seguem à morte do cônjuge. E nos 30 dias após a perda do cônjuge, o risco cardiovascular aumenta também 2 vezes. Tá? Então, o risco de infartar e morrer, sem dúvida, durante o luto, principalmente nesse primeiro mês, é muito grande. Fisiologicamente, o que explica isso é a resposta ao cortisol aumentada tanto ao acordar quanto à noite, a menor variabilidade da frequência cardíaca, a taquicardia ortostática, tudo isso decorrente da depressão. E predispõe à hipertensão arterial e aumenta a mortalidade. A depressão traz um componente inflamatório pelo aumento das citocinas também, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Então, o doente inflamado tem mais risco de romper placa e infartar. Tá? E o segundo aspecto, como a Ana já introduziu no tema, é o fator da doença coronária como desencadeante da depressão. Eu quero que vocês imaginem aquele paciente que era um indivíduo saudável, aparentemente, produtivo, no auge da sua carreira, na faixa dos 40, 50 anos, e que, de repente, se vê sendo admitido numa UTI. Teve uma dorzinha no peito, ele achou que era a carne de onça que ele comeu ontem, mas fez eletro e acabou sendo encaminhado para a UTI. O que acontece? Eu costumo dizer que o paciente, nessa situação, vê a UTI não como unidade de terapia intensiva. Ele vê a UTI como unidade de transporte ao infinito. Ele se vê à beira da morte. E aí, é claro, ele deprime de vez. Né? A depressão exógena que o infartado tem no período agudo é bastante comum. E ela pode levar o paciente a identificar mal o fato de que a UTI é a sala VIP do hospital. Eu, quando vou me apresentar a um paciente num plantão de UTI, primeira coisa, eu me identifico, falo que eu sou cardiologista e intensivista há 40 anos e que ele está na UTI, porque a UTI é o lugar que tem a equipe médica mais experiente e a enfermagem mais capacitada para cuidar dele como ele merece. Então, UTI não é transporte ao infinito, é a sala VIP. Né? E é importante lembrar que a depressão pós-infarto primária, ela não costuma responder bem aos medicamentos, mesmo os inibidores da recaptação de serotonina, e que na maioria das vezes ela remite espontaneamente até o 3º mês. Então, eventualmente, se os sintomas passam de leves e passam a ser moderados a severos, aí cabe discutir até o uso de uma droga antidepressiva, mas, na maioria das vezes, um apoio psicoterápico e uma reabilitação cardíaca são fundamentais no que ele tem alta do hospital. Talvez a gente possa discutir isso depois. Né? Mas, basicamente, é isso. Então, tanto a depressão pode levar ao infarto, como o infarto pode levar e habitualmente leva à depressão no período agudo. Antes da próxima pergunta, Dr. Paulo, Paulo Kassimirov Banoff manda um abraço para o senhor, está fazendo alguns elogios para o senhor. Muito obrigado, ele é meu amigo. Então, pegando o link com a pergunta com a resposta do Dr. Paulo, Luiz, o idoso que vive só pode se beneficiar de medidas como exercício ou reabilitação cardíaca no pós-infarto? Com certeza. Eu sempre exemplifico
que o melhor medicamento, ou remédio, não medicamento, que existe é o exercício físico. Não tem remédio melhor para qualquer pessoa, seja ela a doença que for. Lógico que, no pós-infartado, você tem que avaliar individualmente para ver realmente aquela pessoa que tem condições de fazer mais ou menos exercício, né? Que a carga seja maior ou a carga seja menor. Mas o exercício, a gente tem que insistir, porque senão as pessoas acabam ficando muito num repouso absoluto, e isso traz muitos problemas, não é? Porque, veja assim, com exercício, melhora a capacidade funcional, melhora o consumo máximo de oxigênio, melhora os sintomas da isquemia do miocárdio, melhora do perfil lipídico, melhora do peso, melhora a pressão arterial, e uma coisa muito importante que o exercício traz é que melhora a condição psicológica, porque a pessoa que tem uma condição de fazer exercício, além de melhorar esses fatores que eu acabei de falar, a pessoa tem também uma melhora muito grande no terreno da psicologia, vamos dizer assim, né? Melhorando a depressão, melhorando outras situações. E a gente já discutiu em outro mês, em outro setor, que o exercício, ele libera um hormônio chamado irisina, e a irisina age diretamente no cérebro, melhorando a memória, melhorando a questão emocional. Então, o exercício, sim, claro que fazer a avaliação individual e recomendá-lo sempre. Muito obrigada. Paulo, como é realizado o tratamento medicamentoso da depressão no paciente com doença arterial coronariana, fase aguda e após a alta? Bem, eu encontrei uma série de estudos que são extremamente interessantes e eu vou amputar alguns deles, porque senão o tempo não vai dar. Mas, basicamente, a gente tem que considerar o quê? Um trabalho de 2006, que fez meta-análise de 56 estudos, totalizando 146 mil pacientes, mostrou que a depressão tem um risco relativo para desfechos adversos de 1,53. Então, aumenta 50% a ocorrência de um novo infarto ou de morte por causa cardíaca ou de todas as causas. Em contrapartida, existe controvérsia se o tratamento da depressão melhora o prognóstico da doença coronária. Há trabalhos que dizem que não, há trabalhos que dizem que reduz cerca de 20% a ocorrência de desfechos adversos. Mas falando assim do tratamento medicamentoso em geral, e passando rapidamente por cada grupo. Primeiro, os tricíclicos. Os tricíclicos foram o primeiro grupo de antidepressivos descritos. Imipramina, nortriptilina, mitriptilina. Eles alteram o eletrocardiograma, alongando o PR, o QRS, o QT, achatam a onda T, e pode alongar tanto o QT, que é do início da despolarização até o final da repolarização ventricular, que provoca uma arritmia chamada torsade de Pointe, que é um tipo de taquicardia ventricular que degenera para fibrilação ventricular. Então, tricíclico no tratamento de paciente coronariano, esqueçam, não pode usar. Além do inconveniente que eles têm de provocarem hipotensão postural, o que é muito crítico no idoso, né? O idoso já desmaia sem tomar tricíclico, pelo aumento do tônus vagal, então, tricíclico de jeito nenhum. Os inibidores de recaptação da serotonina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram ou sertralina, eles têm o mesmo efeito na melhora da depressão que os tricíclicos teriam, com menos abandono pelo menor número de colaterais. Mas há autores que dizem que 80% da melhora seria por efeito placebo, e essa acusação eles também colocam nos tricíclicos. Mas o importante é que eles não têm nenhum efeito anticolinérgico nem cardíaco, que os tricíclicos têm um monte. Um colateral importante dos inibidores da recaptação de serotonina é a redução da libido, atraso da ejaculação e a disfunção erétil. Talvez isso não seja tão importante
o nosso infartado de 86 anos. Mas se o infartado tem 40, ele vai ficar preocupado por causa disso. Então, um paciente me perguntou uma vez, doutor, os antidepressivos, eventualmente, se eu tomar, não vão me prejudicar o desempenho sexual? Eu falei para ele brincando, eu falei, olha, eu vou fazer uma brincadeira, depois eu explico. Eu falei, vão, mas você vai estar se sentindo tão bem que não vai dar a mínima para isso, com o antidepressivo. Claro que isso é uma brincadeira. O ideal é que o paciente melhore da depressão e mantenha seu desempenho sexual tão bom quanto era antes. Só que ele vai ter 3 meses de prazo para a regeneração do miocárdio infartado, que ele não pode chegar em casa do hospital e querer fazer uma revisão intensiva do Kama Sutra na primeira semana. Ele tem que moderadamente retomar a sua atividade sexual, tanto quanto a atividade física, né? E daí, se acontecerem esses efeitos, a gente pode lançar mão de outros antidepressivos, que seriam a bupropiona, a mirtazapina e a trazodona, que não prejudicam de modo algum o desempenho sexual, né? Então, isso é um fator importante. Os inibidores da recaptação da serotonina interagem com a aspirina e todos os antiagregantes plaquetários, que o paciente vai ter que sair tomando. Então, tem que ter cuidado, porque eles podem aumentar o risco de sangramento, tá? E a parada súbita do antidepressivo pode dar rebote com risco de suicídio. Então, tem que fazer uma retirada gradual, tá? Os inibidores da recaptação da noradrenalina, isoladamente, a desipramina e a reboxetina, também têm efeitos anticolinérgicos, e a desipramina é contraindicada no infarto recente. Os inibidores duplos, como a venlafaxina e a duloxetina, que inibem a recaptação tanto da serotonina quanto da noradrenalina, reduzem os sintomas em 74%, enquanto que os tricíclicos reduzem os sintomas em 58%, e os inibidores de recaptação de serotonina, 61%. Então, a melhora sintomática da depressão é maior. Só que eles causam tontura, constipação, boca seca, e um efeito cardíaco adverso é que eles aumentam a pressão arterial de modo diretamente proporcional à dose. Então, tem que monitorizar a pressão. Os inibidores da monoaminoxidase, eu não vou me alongar com eles, só lembrando que quem toma mal não pode comer queijo, não pode tomar vinho e cerveja e não pode comer chocolate. Então, são outros fatores que a gente tem que lembrar. Mas eu também coloco que eles não devem ser usados em cardiopatas. Então, inibidores da monoaminoxidase, fenelzina, tranilcipromina, moclobemida, principalmente, não podem ser usados em cardiopatas. Tem outros grupinhos, mas eu já estou quase terminando aqui. Antidepressivos novos. A bupropiona é primariamente dopaminérgico. Não tem contraindicação em pacientes coronarianos. Os colaterais são perda de peso, que para nós pode ser até benéfico se o paciente infartou acima do peso ideal, vai moderar aquela compulsão para comer, mas podem dar catisia, hipertensão e convulsão se usados em dose alta. A mirtazapina, ela aumenta a noradrenalina e a serotonina, também pode ser usada em pacientes cardíacos, porque é um tetracíclico, não tricíclico, tá? E dá alguns colaterais também. E a trazodona, que é o Donarem, e a maprotimina, também podem ser usados com poucos efeitos anticolinérgicos, cardíacos e hipertensivos. Mas ela pode causar priapismo. O priapismo, o paciente fica todo animado porque acha que o desempenho sexual está bom, mas ele se torna doloroso com o tempo e pode tornar isquemia peniana. Então não é uma coisa benigna como o paciente quer fazer supor. Então, para resumir tudo o que eu tinha para falar das drogas, o resto fica para depois se alguém perguntar. No paciente infartado, em geral, na fase aguda, nós não usamos antidepressivo, porque essa depressão, na maioria das vezes, é leve, não necessita droga
e que se ela for de sintomas moderados, a gente pode lançar mão da psicoterapia como primeiro fator antes de usar droga. Mas se tiver que usar droga, se forem sintomas moderados a severos, devemos preferir sertralina, mirtazapina ou bupropiona. E se não responder a eles, uma segunda opção excelente é a venlafaxina e a duloxetina, só que tem que monitorar a evolução da pressão arterial. Ok? Por enquanto era isso. O resto fica para a discussão. Obrigada. Ana, como o psicólogo deve abordar o paciente sobre a depressão para intervir nas fases intra-hospitalar e ambulatorial? Bom, dando continuidade aí à fala do Dr. Marchetti, também concordo que nessa fase hospitalar, onde ele está hospitalizado, descompensa ou tem um evento agudo, é melhor que a gente aborde ele psicologicamente, verbalmente, verificando a expectativa do paciente, se ele já foi hospitalizado, se ele já teve eventos, que tipo de eventos, cardiológicos ou não, como que ele reage à hospitalização e ao adoecimento. Então, eu preciso conhecer um pouco esse paciente, porque aí é uma questão da psicologia hospitalar, né? Saber como que esse paciente está reagindo àquela hospitalização em si e como que ele entende a doença que ele tem, ou seja, como é que ele subjetiva. Isso é a reação ao adoecimento, que não é da fase intra-hospitalar em si, é na vida. Mas ele dá pistas ali. Então, dizer para o paciente, olha, muitas vezes é uma situação muito nova que você vai se ajustar, você vai se adaptar. E lembrando ali, fazendo uma ponte que o Dr. Marchetti disse, né, que a perda de um cônjuge aumenta muito a chance de um paciente infartar, né? Existe uma escala na literatura, que é a escala de Holmes, que diz do ajustamento social. Então, assim, a perda matrimonial, né, assim, independente de paciente cardiopata, a perda matrimonial, o divórcio, a separação, você perder um relacionamento, você ser encarcerado, você perder um ente querido, e você, em sexto lugar, adoecer, está no ranking do desajuste social, ou seja, você se desorganiza psiquicamente. Tá? Então, assim, só por isso a gente já deve abordar ele psicologicamente na fase da internação intra-hospitalar e dizer para ele que muita coisa pode ser nova, mesmo que ele esteja passando por isso de novo, porque ele está num outro contexto de vida, às vezes com alguns meses mais de idade ou alguns anos a mais, então todo o envelhecimento do corpo deixa as suas marcas, porque a nossa reserva é menor, né? Então, assim, buscando caminhos junto com o paciente de como ele pode, não só por ele próprio enfrentar a depressão, mas como que é a rede de apoio social dele. Porque uma das coisas bem importantes que a gente tem visto como uma tendência, não só na psicologia, mas na área da saúde e numa visão mais integrada, é que não dá para você colocar o tratamento da depressão só no indivíduo, só no paciente. Você precisa contextualizar qual que é a rede de apoio social que ele tem, se ele tem uma situação traumática na vida que ele já vem trazendo, se ele tem esse padrão de comportamento aí das personalidades que foram citadas. Por que isso é importante, né? Por que é fundamental entender isso? Para que não fique uma sobrecarga só nele, porque ele precisa do exercício, como o doutor Luiz Antônio disse, porque se exercitar é uma coisa importante. Então, nessa fase hospitalar, a gente vai começar a fazer essa ponte com estar fora. Como que ele está vendo o estar aqui, mas o estar fora. E na parte ambulatorial, dá pistas para ele de quando ele deve ficar atento para as reações emocionais dele. Então, tanto esses critérios aí, os 9 que o doutor Luiz falou, que eu coloquei são os 2 mais clássicos, né? A anedonia, a falta de prazer, né? A falta de energia, a tristeza, que são os mais clássicos aí. Que a depressão é justamente uma desproporção com o evento. Então, assim, o paciente começar a orientar ele, começar a perceber se ele tem reações de irritabilidade, alteração de sono, apetite, a eventos que, vamos dizer assim, são cotidianos, são corriqueiros e a reação dele é muito exacerbada. Então, para ele ficar atento. Por quê? Para ele saber que depressão tem tratamento,
que ele pode não ser o responsável ou o culpado por todos os sintomas que ele tem, que pode ser toda uma rede, todo um contexto desfavorável que está proporcionando isso, inclusive as condições inflamatórias, que pode também, que estão presentes tanto na depressão quanto no adoecimento cardiovascular, que podem dar sintomas, inclusive físicos, como a fadiga, esse mal-estar do sono, dor no corpo. Então, basicamente é orientar, é você chegar antes com orientações que a gente chama de psicoeducativas, tá? Por quê? Para você localizar o paciente no planeta Terra, para ele se sentir gente, de que o que ele pode sentir também é normal dentro de uma faixa esperada. Tem uma outra coisa que eu acho importante lembrar aqui, como nós estamos falando especificamente do idoso, tem um autor de teoria da personalidade que não escreveu sobre os cardíacos em si, mas foi o Erik Erikson, que ele fez várias fases de desenvolvimento e ele disse que na última fase da vida, do desenvolvimento da personalidade, as pessoas que teriam acima de 65 anos, é claro que se nós estamos falando de um país desenvolvido, a gente fala de 65 anos, e no Brasil a gente fala em desenvolvimento 60, né? Então a referência norte-americana e europeia é outra. Então ele diz que as pessoas nessa fase, elas teriam ou a integridade ou a desesperança. E que isso tem tudo a ver com a depressão. Por quê? Porque se a gente está falando de um idoso que olha para a sua história e não consegue ter orgulho dela e tem a sensação de que perdeu tempo e não viveu de forma muito bacana a vida dele, ele entra em desespero. Isso é uma coisa pesada que o Erikson fala. Mas com certeza os colegas aí que são clínicos devem em algum momento ouvir no discurso do paciente um desconforto. Não é só uma desesperança. É um desespero, porque muitas vezes o sentimento de tristeza que uma pessoa tem, psicologicamente falando, é bom, porque é uma forma de elaboração, uma forma dela se resguardar, repensar para poder reagir. Então, um pouco de depressão para nós psicólogos é esperada, porque seria uma forma intraceptiva, é um jeito de se pensar. O que não pode é só ficar nisso e não reagir. Tá? Então, voltando, a fase intra-hospitalar é localizar ele com algumas reações que são normais e que ele pode estar assustado, e isso a gente espera e está junto dele. E ambulatorialmente, que ele saiba identificar quando passa do limite da normalidade. Só mais 2 pontos que são bem importantes para quem é clínico, e isso são conceitos da psicodinâmica, tá? De uma psicologia, né? De um comportamento mais visto pela psiquiatria psicodinâmica. Por que é tão difícil tratar a depressão? Além dela ser difícil de ser diagnosticada, também tem na literatura que os pacientes cardiopatas, eles têm dificuldade de se expressar. Então, eles ficam guardando sentimentos e às vezes não sabem nem identificar o que eles estão sentindo. Então, assim, é difícil se expressar. Como é que você vai tratar a depressão psicoterapicamente se o paciente tem dificuldade? Então, existe um momento do aprendizado, de você ajudar ele a se alfabetizar, a se perceber. E os 2 conceitos que eu estava falando, que dificultam, que pode dificultar, não vi nenhuma pesquisa com isso, é um conceito que chama, o primeiro deles, de ego sintônico e ego distônico, ou seja, se a pessoa sempre foi com um padrão depressivo, meio parada, meio reclamona, né, como o personagem lá, eu conheço esse personagem, ó céus, eu conheço o Dr. Marchetti, eu conheço, não sou tão jovem assim, isso é um sintoma ego-sintônico, que significa está em plena sintonia com o jeito da pessoa funcionar, então ela não vê necessidade de mudar. Agora, para a gente mudar, para a gente querer uma coisa diferente, a gente precisa ter um sintoma reconhecido por nós mesmos como ego distônico, ou seja, ele tem que destoar. Não estou feliz assim, não gosto de viver assim, eu não era assim, eu posso ser melhor. Aí dá para trabalhar. Só que às vezes o paciente não chega assim para a gente. Tem um tempo de um trabalho que a gente vai inclusive identificar como é que ele funciona. Por quê? Porque se eu tirar a defesa dele, eu desestruturo o paciente. É como se fosse uma UTI. O médico tem que ver que sistema que está compensado para conseguir ajustar o que está descompensado, né? Então eu sei que vocês dão volume, se o rim estiver bom, tira volume, se o rim não estiver bom, o coração. Um psicólogo faz o quê? Ele também vai ajustando e dando força egóica para aquilo que está fragilizado. É de uma forma simbólica, mas também acontece.
Tá? Espero ter sido um pouco mais clínica aí para falar um pouco desses bastidores que importa muito. Por que as pessoas não melhoram? Porque às vezes não faz questão para elas o que elas sentem. Elas não conseguem ver como uma coisa ruim. Por incrível que pareça. Tânia, alguns pacientes idosos têm dificuldade de se adaptarem às mudanças de estilo de vida pós-hospitalização por síndrome coronariana aguda, né? Em que momento devemos considerar a possibilidade de encaminhá-los para terapia psicológica mais prolongada? O que eu vejo que funciona muito? Estão me ouvindo, né? Sim. Uma palavra mágica chamada vínculo. Para você encaminhar um paciente para qualquer profissional, você precisa ver com quem que ele se vinculou. Então, como cardiologista, principalmente o clínico, ou aí nós temos o geriatra, que são clínicos, não que outras pessoas que são cirurgiões ou hemodinamicistas não façam clínica aí, mas eu digo assim, para você encaminhar o paciente, você precisa conhecer ele, não só nos momentos de crise, você precisa conhecer um pouquinho do padrão dele para ver que ele não está bem, para ter uma conversa franca com o paciente e dizer, olha, eu gostaria que você visitasse um psicólogo, porque eu estou percebendo que as medicações que eu estou te dando para os problemas cardiológicos e também de suporte, aí, se ele já está fazendo uso de algum antidepressivo, não estão conseguindo alcançar todo o potencial que você tem. Então, veja, já coloca uma coisa da autoestima. Então, eu percebo que você pode mais, que você pode melhorar mais, mas não é da minha alçada. Então, eu diria que momento? Eu acho que o momento é o clínico que consegue fazer essa ponte para nós. Porque, às vezes, os pacientes estão em reabilitação, Rita. E aí, eu acho que a reabilitação é um caminho, como a gente trabalha muito multiprofissionalmente, a gente vai vendo os pacientes todos os dias, e às vezes eles até vêm encaminhados por fisioterapeutas, por educadores físicos. Mas eu vejo que o vínculo que o paciente faz com o médico dele é uma coisa essencial para o médico conseguir fazer essa ponte, dizer, eu posso te oferecer mais coisas se você for procurar uma ajuda que eu não alcanço, que não é da minha área. Eu acho que o momento perfeito é quando o paciente se vinculou com o médico, e o médico percebe isso. Né? Porque até dá para conversar até outras coisas com o paciente, quando o médico sente que o paciente está ali junto dele, tá? Diga, doutor Marchetti. Eu quero pegar esse gancho da Ana para falar o que eu digo para os meus pacientes. Eu estou dando alta para um infartado, ele começa a fazer a reabilitação cardíaca numa clínica que tem fisioterapeuta especializado em pós-infarto. Não é ele sair correndo na São Silvestre, que aí a situação não vai dar certo. Mas, quando eu sugiro psicoterapia, o paciente muitas vezes cria aquela barreira. Mas, doutor, eu não tenho nenhuma doença emocional. Eu não sou louco. Eu pergunto, quem que você encontra na academia ou na clínica de reabilitação? É só quem tem um defeito físico? Ou não? Falei, por que uma pessoa saudável vai para a academia? Para melhorar o condicionamento, doutor. Eu falei, então, a reabilitação é um condicionamento físico, para você ter um melhor desempenho. E a psicoterapia é um condicionamento emocional para você reagir melhor às coisas que vão te afetar daqui para frente. É uma academia para o teu lado emocional. Eu não tenho dúvida que você vai melhorar. Não é porque você é doente que eu estou mandando lá, mas é para você ser melhor do que está conseguindo ser agora. E geralmente isso dá certo. O paciente aceita e vai. Doutor Luiz, poderia contribuir? Não, está tudo falando muito bem. Doutor Luiz, o doutor Paulo, qual de vocês pode responder a pergunta da Ana Maria Bepique dos Santos? O escitalopram e o citalopram são divulgados como drogas mais seguras para pacientes cardiopatas e idosos. Vocês concordam? Posso falar? Eles podem ser usados, né? Entram no rol das substâncias antidepressivas que podem ser usadas.
mas não são a primeira escolha. Que eles podem dar um pouco de colaterais, pode dar um pouco de efeito anticolinérgico, embora não muito, é um benefício do grupo, mas não são a melhor opção. A melhor opção as melhores opções são, como eu falei, a sertralina, a mirtazapina e a bupropiona. Agora, o paciente idoso não cardiopata, não coronariano, eu tenho dezenas deles usando esse citalopram e estão muito bem. Tem outras dezenas usando citalopram. É um grupo seguro, na minha experiência, para usar no idoso. Agora, pós-evento coronariano, é um pouquinho mais complicado, eles não são a primeira escolha. Luiz, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, o que eu quero acrescentar é o seguinte, é uma droga boa, mas sempre muito cuidado com o idoso de começar com dose baixa, não é? Metade da dose, e tateando o paciente, se ele tolera, não tolera. Eu acho que você falou muito bem sobre os tricíclicos, que a gente não deve usar os mesmos, e esses novos, qualquer antidepressivo, ou qualquer medicação, a gente ensina sempre, começar sempre com a metade da dose e sentindo como o paciente vai ter algum tipo de reação. Eu acho que o raciocínio é esse mesmo. Alguns pacientes associam as dores musculares ao uso das estatinas. Há alguma associação? Se houver, há alguma forma de amenizar esse sintoma? Bom, a resposta mais clara e objetiva que eu posso dar. Totalmente existe relação. Os efeitos vão desde uma elevação assintomática da CK, creatinoquinase, até a rabdomiólise com risco de morte. E são 3 mecanismos que respondem por isso. A inibição da captação pelo citocromo P450 no fígado, o aumento intracelular no miócito e a inibição da HMG-CoA, redutase, que é o efeito das estatinas fundamentalmente, que essa enzima atua na produção do colesterol. E o que acontece? Isso leva à redução dos metabólicos e altera a expressão gênica. Então, o paciente fica mais predisposto a ter os efeitos musculares. Esses efeitos musculares, é bom a gente definir os termos claramente. Primeiro, pode existir uma elevação assintomática da CK que não preocupa desde que ela não passe de 5 vezes o valor de referência. Tá? Miopatia é qualquer queixa muscular que o paciente tenha. Dor, amortecimento, fraqueza na força muscular, amortecimento do músculo, etc. Mialgia é dor ou fraqueza muscular sem elevação da CK. Se tem dor muscular com elevação da CK, a gente chama isso de miosite, já tem um componente inflamatório. E a abdomiólise são sintomas com uma CK elevada acima de 10 vezes a referência e uma situação de alto risco pode levar à insuficiência renal aguda e matar o paciente. Tá? A elevação é de milhares de vezes o valor de referência, às vezes. Os fatores de risco para fazer abdomiólise são sexo feminino, hipotireoidismo, idade avançada, viroses, idade acima de 80 anos, essa avançada, fragilidade, insuficiência renal crônica, hepatopatia, perioperatório, trauma, álcool, exercício e o uso de polifarmácia. Ou seja, dentro desses fatores de risco, todo idoso que a gente acompanha ou tem na família tem pelo menos 3 ou 4 deles. Então, potencialmente, o risco dessa manifestação muscular é muito importante. E drogas, como genfibrosil, ciclosporina, antifúngicos, todos terminam em zol, né? Cetoconazol, todos os conazóis são contraindicados. Os macrolídeos, azitromicina, claritromicina, eritromicina, tudo isso potencializa
o efeito tóxico da estatina no músculo e pode aumentar o risco de rabdomiólise. Tá? Existe um estudo que seguiu 12 mil pacientes por 6 anos em 2010. A simvastatina de 20 miligramas, a dose baixa que a gente costuma usar, ela dá 0,03% de miopatia com 20 miligramas. Se a dose é mais alta, 80 miligramas, é 0,9%. Ainda assim é baixo. A ezetimiba, que é tão boa de associar com a estatina, que hoje existem associações prontas no mercado e a gente prescreve muito, ela pode aumentar a CK um pouco, mas sem mialgia. Tá? Então, como é que a gente vai considerar isto como referência para prevenir a miopatia? Em primeiro lugar, antes de começar uma estatina, esclarecer o paciente os riscos de miopatia e as interações que ele deve evitar. Em segundo lugar, se ele tiver sintomas musculares antes de tomar estatina, dosar CK e dosar vitamina D. Por que a vitamina D? Pacientes que têm miopatia pela estatina e têm vitamina D baixa, a suplementação da vitamina D ao valor normal melhora muito a sintomatologia da dor muscular. Agora, a gente não deve sair ministrando vitamina D para paciente que tem a dosagem normal antes de tomar estatina, ok? Ela é normal, ministrar vitamina D não vai melhorar em nada a mialgia do paciente. E se o paciente tem nessa CK basal normal, mesmo que ele tenha risco ou drogas que interagem, a gente pode começar a estatina, com cuidado, uma dose mais baixa. Se a CK aumenta mais do que 5 vezes o valor de referência, repete o exame em 1 semana. E se persistir elevado, mais de 5 meses, a gente não inicia. Tá? E não existe recomendação para farmacogenômica, fazer genético para ver se ele tem tendência a ter mialgia com a estatina ou não, ok? Um último aspecto que eu quero falar é uma entidade mais preocupante, que é a rabdomiólise. A incidência é baixa, ela é de 1 para cada 100 mil pacientes ano tomando estatina, ou acima de 100 vezes o valor de referência. Tem um estudo que analisou quase 40 mil pacientes, acompanhado pelo Cochrane, que diz que a mialgia ocorre em 9,4%. E essa incidência de mialgia de 9,4%, ela bate com a incidência de mialgia em quem toma placebo. Então, a gente não sabe se é real pela estatina, porque a vizinha que tomava falou que dá dor na perna. Então, antes de tomar o comprimido, o paciente olha para ele e diz assim: você vai me dar dor muscular, eu não vou gostar de você. Isso eles chamam de efeito nocebo. É o efeito nocivo do remédio. Pior que o placebo. No placebo, o paciente melhora tomando uma substância inerte. Mas aqui, o placebo na população em geral, a incidência de mialgia é a mesma da estatina em dose de cruzeiro normal. Tá? E existe uma miopatia necrotizante autoimune, que é rara, 2 a 3 casos em 100 mil pacientes, que também dá uma CK extremamente elevada. Se fizer uma biópsia muscular, ela tem inflamação com áreas de necrose e regeneração, e as formas severas podem dar manifestação esofágica com disfagia, dificuldade para engolir, e insuficiência respiratória pelo comprometimento do diafragma, a ponto do paciente precisar ser entubado e ir para respirador. Então tem que ter cuidado. As imunoglobulinas são a melhor forma de tratamento, e existem umas teses defendidas que 27 dos pacientes que fizeram essa miopatia necrotizante não usavam a estatina. Então, será que a estatina era só o gatilho
de uma tendência genética a fazer miopatia, existe um gene que é implicado como culpado por isso, o gene SCOL1B1. A hora que a gente começa a falar de genética, é uma sopa de letrinha, né? Então a gente não tem alcance além de guardar o nome para ficar precavido. Mas interroga-se, então, se esses 27% que tinham anticorpo anti-HMG coenzima A, redutase, não usavam estatina e tinham dor, se eles não usavam produtores naturais de estatina. O exemplo mais comum, cogumelos e a ouriza sativa, que é a fécula do arroz. O arroz fermentado é usado na dieta, principalmente oriental, em grande número de pratos. E o que os fungos que fazem o arroz fermentar provocam? Eles são precursores metabólicos, produzem precursores metabólicos da lovastatina, que foi a primeira estatina lançada no mercado. Então, talvez a dor muscular não seja folclórica, é pela estatina que o indivíduo comeu sem saber que estava comendo. Então, isso também é importante, né? Existe uma droga do mercado para quem não tolera tomar estatina e tem dor muscular com todas as apresentações comerciais, que se usa isso. É uma medicação natural, chama-se ouriza sativa. Não vou falar o nome comercial, apesar de ser um produto só, mas ele supostamente abaixaria o colesterol tanto quanto uma estatina de baixa potência. Só que o que acontece? Dá a mesma dor, porque a ouriza sativa é precursor metabólico da lovastatina. Então o paciente pode não tomar a estatina pronta para fazer efeito, mas uma vez absorvida, essa medicação se torna estatina e o paciente vai ter dor do mesmo jeito. A minha tolerância, na experiência que eu tenho de consultório, é muito baixa com a ouriza sativa na melhora dos pacientes. Não funcionou dentro da minha expectativa. Obrigada. Ok? Obrigada. Doutor Luiz, Márcia, enfermeira de Ribeirão Preto, pergunta: existe outro distúrbio do sono que pode estar associado à doença arterial coronariana? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender como que é o sono do idoso. O sono do idoso, ele é caracterizado por múltiplos despertares que alteram a arquitetura do sono. Bom, e hoje, os estudos mostram que os distúrbios do sono são considerados fatores de risco da mesma forma que o tabagismo, a sedentarismo, a hipertensão, a dislipidemia. E são esses distúrbios que têm que ser tratados corretamente. Como eu havia dito no começo, essa tríade maligna, não é? Que inclui a depressão, a ansiedade e a insônia, elas são de um alto grau de periculosidade, estão predominando em todas as pessoas, cada vez mais. Como eu disse no começo, dentro de alguns anos serão as doenças mais prevalentes, principalmente a depressão, e isso traz, sim, um grande problema do ponto de vista cardiológico, porque a insônia, ela tem uma série de malefícios metabólicos, psicológicos e principalmente cardíacos. E tanto a insônia, que é predominante mais na mulher, como a apneia obstrutiva do sono, que predomina mais no homem, e essa apneia obstrutiva do sono, nós temos que entender que ela predomina no homem até 30% até os 80 anos, e quando o homem passa de 80 anos, pode chegar até 50% dos homens podem ter apneia obstrutiva do sono. O que nós temos que entender é que tanto uma ou outra doença, todas elas podem ter, vamos dizer assim, fazem elas uma desregulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com liberação de cortisol. Esse cortisol vai fazer um dano endotelial, e associado a isso também tem um estresse, que está sempre junto, caminhando junto ali, com liberação das catecolaminas, também trazendo um prejuízo
bem grande, principalmente nessa questão, por exemplo, assim, dessa liberação simpática, que traz realmente problemas muito sérios. A questão, por exemplo, do tratamento de insônia é algo que exige, principalmente, um tratamento neurocomportamental, e a questão da apneia obstrutiva do sono é um CPAP, que é muito importante que as pessoas usem, e há uma resistência muito grande a usá-los. Então, a recomendação que fica é que a pessoa tem que ter uma boa higiene do sono e uma observação na apneia obstrutiva do sono, que não se falava tanto nela até algum tempo atrás, e hoje passa a ser um alto risco de algum problema realmente de ordem cardiológica. Obrigada. Paulo, quer completar? Eu quero aproveitar esse gancho do Luiz. Hoje, na investigação de pacientes hipertensos, a gente pede na rotina do screening inicial a polissonografia, porque a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono é hoje a maior causa de hipertensão secundária no mundo. Como a boa parte dos pacientes hipertensos são obesos, o obeso muitas vezes faz apneia e nem sabe o que faz, né? Eu geralmente pergunto para ele: o senhor ronca? Não, doutor, eu não ronco. E aí a esposa diz: ronca sim, você nem me deixa dormir à noite, de tanto que ronca. Então é bom a esposa estar junto na consulta, porque ela nos dá uma informação que o paciente sozinho não sabe. Ele está dormindo, como é que ele vai ver se ele ronca ou não? E às vezes eu pergunto: o senhor acorda afogado de madrugada? Ou sonha que está se afogando? Isso é uma manifestação da apneia. O paciente acorda e volta a um sono superficial e acorda com aquela sensação de sufocação. É impressionante. Tem pacientes que têm 11, 12 apneias durante 1 hora, durante o sono, e a saturação de oxigênio no sangue arterial cai a menos de 50%. Aí pode dar arritmia e morte súbita, o sujeito vai morrer dormindo e nem sabe o que teve. Então, a apneia do sono realmente é extremamente importante nessa situação. É isso mesmo que o Paulo falou, porque o paciente, muitas vezes, como bem falou o Paulo, ele não tem noção que ele não dormiu mal, que ele não está roncando, que ele não tem apneia. Justamente é o cônjuge, no caso a mulher, né, que é muito mais comum no homem, que dá essa informação. E tem que ser investigado mesmo, e o tratamento tem que ser feito, porque, como o Paulo falou também, o risco de morrer subitamente é muito grande, por essa hipóxia que vai sendo feita ao longo da noite, não é? Obrigada. Uma pergunta para os dois, né? O paciente cardiopata, idoso, e que mora sozinho, como que vocês recomendam a administração medicamentosa? Também posso estender para a Ana, como que vocês administrariam a depressão, né, os sintomas de depressão desse paciente que mora sozinho? Bom, deixa eu falar primeiro, se me permitem. Na realidade, o morar sozinho é complicado. E se ele é depressivo ainda, mais complicado ainda. Por quê? Porque o depressivo, às vezes, esquece, ele não está muito animado, ele não está motivado para tomar medicação. Então, realmente é muito difícil. O paciente que vive numa solidão, e isso é uma característica muito grande no idoso, ele traz para si uma série de problemas, consequentemente, com risco à sua saúde. E eu vejo muito isso, porque o paciente não controla muito. O que nós temos feito muitas vezes é uma folha, e nessa folha a gente coloca: de manhã tomar tal medicamento, à tarde ou no almoço, seja o que for, tomar este outro medicamento, seja lá quantos forem. O problema é que a gente não tem controle sobre isso. E nem a família, porque a família talvez nem vai vê-lo e não tem esse controle. Se tomou ou não tomou, é muito difícil. Então, o paciente que mora sozinho, e se for depressivo, a condição dele de tomar a medicação corretamente é muito pequena. Alguém queria complementar? Pois não. Mesmo quando o paciente mora sozinho,
ele tem um filho, uma filha, um sobrinho que assume a rédea do acompanhamento dele e quer ajudá-lo a tomar direito à medicação. O que eu sugiro a esses pacientes, que embora não sejam cuidadores diretos a ponto de morarem juntos, é que comprem numa loja que vende artigo de bijuteria aquele estojo que é multidividido em quadradinhos e coloque à esquerda os medicamentos da manhã, à direita os medicamentos da noite e rotulem cada quadradinho com, no fundo da caixa, na parte que o paciente enxerga, o nome do remédio e coloca o blister ali dentro. E virando a caixa de lado, toma quanto ele vai tomar. Coloca no lado, na parede lateral do quadradinho, meio comprimido, um comprimido, né? Isso para amanhã e para a noite. No meio dessas caixas de bijuteria, tem uma cavidade maior, onde a gente coloca aquelas medicações em gotas, coloca o vidrinho, por exemplo, risperidona em gota, quando for para o paciente tomar. Então, a esquerda é o diurno, à noite, a direita é o noturno. O nome do remédio no fundo, na lateral esquerda, virando a caixa, quantos comprimidos ele vai tomar. Isso funcionou bem. Eu tive uma situação na família que tomava um grande número de medicamentos e funcionou bem. Outra coisa, existem dispositivos facilmente localizáveis na internet, que o paciente tem um aparelhinho pequeno, como se fosse um mostrador de relógio, pendurado no pescoço. Ele é de silicone, no lugar que seria o mostrador, e o paciente se sente alguma coisa, algum mal-estar ou tem uma queda e não consegue telefonar para o responsável, ele aperta esse botão e toca o alarme no telefone cadastrado do cuidador responsável. Tá? Eu não vou fazer propaganda, não posso divulgar o nome, mas é dispositivo de monitoramento de idosos. A mensalidade disso é ridiculamente barata pelo conforto e segurança que ele dá para o paciente e para a família. Então, para os meus idosos, eu recomendo isso também. Alguém queria fazer mais alguma colocação? Eu posso fazer. Bom, pena que não dá para divulgar o nome, né? Mas a gente pergunta em off para o senhor, que eu já ouvi falar desse aparelhinho aí. Mas olha só, estou vendo aqui que a Heloísa, eu vou fazer uma ponte, ela está perguntando como é que eu posso ajudar a família, inclusive aí falando do idoso aí solitário, né? Mas a família com paciente coronariopata depressivo. Então, vamos lá. Voltando aí primeiro, como os colegas estavam falando, como é que o paciente idoso que mora sozinho pode se cuidar? Primeiro, ele precisa ter uma condição cognitiva mínima, porque senão ele perde capacidade funcional, autonomia, né? Então, atividades instrumentais de vida, se ele não estiver conseguindo anotar telefone, ligar, fazer compra, ele não vai conseguir se gerenciar. Então, nós estamos falando de uma pessoa que não tem um grau de demência ou não tem demência que infringe a sua capacidade funcional, porque ele pode, inclusive, não só se monitorar com um aparelhinho assim, mas ele colocar o relógio do telefone celular para despertar nos momentos que ele precisa, inclusive, tomar medicamento. Isso pode ser uma forma dele se monitorar para usar medicamento, né? E saber que aquilo é importante para a vida dele. E em relação ao que a Heloísa colocou, eu sempre recomendo assim, né? Quando, independente de ser idoso, cardiopata, quando algum familiar liga no consultório para marcar uma consulta para um terceiro, eu sempre pergunto assim para a pessoa que você está marcando a consulta sabe que você está me ligando? Por quê? Porque muitas vezes a família quer levar um paciente para o consultório, aí no caso, por exemplo, pode ser um cardiopata, mas o paciente não quer ir. Então eu sempre falo, olha, então a primeira consulta vai ser todo mundo junto. Por quê? Porque aí nós vamos conversar como é que é essa dinâmica familiar. Então, assim, a grande dica com família é assim, não colocar o paciente como um problema. Ele até pode ser um problema, tá? Vamos supor que até ele seja, mas pode ser que ele não seja, pode ser que ele seja um bode expiatório do sistema familiar. Então, a pessoa já não está se sentindo bem.
E você chega e diz para ela, olha, você está muito chato, você está depressivo, isso não está bom, você precisa se tratar, porque as pessoas começam a ficar irritadas com o paciente depressivo, ele não acompanha muito as pessoas, né? Ele tende a ficar muito no mundo dele, ele se basta naquele mundo, mesmo que sofrendo. Então, é nessas horas que vão aparecer os vínculos que essa família tem, como que eles se relacionam, as pessoas colocando que está vendo o paciente deprimido, colocando assim, olha, eu também quando eu tenho alguma dificuldade, eu fico irritada, eu já procurei ajuda, eu já precisei, né? Se eu puder ser ombro, ou seja, coloque as suas dificuldades também, porque aí isso humaniza a relação, porque senão, para o paciente que está deprimido, aquilo é um ataque. Então, se você se colocar mais humano, mais igual, mas isso precisa ser sincero. Por isso que muitas vezes é uma grande oportunidade um paciente que infarta, alguém fica doente, da família se reestruturar, porque aí todo mundo precisa, às vezes, fazer ajustes, tá? Então, diria assim, respondendo ao que a Heloísa perguntou ali no chat. Doutor Luiz, doutor Paulo, perder uma família, alguém da família, ou melhor, presenciar alguém da família, ou acompanhar uma pessoa que teve uma síndrome coronariana aguda é muito difícil. Às vezes, a pessoa da família entra em depressão. O que vocês orientam, como e quando, né, vocês orientam esse familiar a procurar ajuda? Bom, nós temos que entender, primeiramente, que a gente considera um período de luto. Esse período de luto pode durar até 3 meses, a perda do ente querido. Então, é uma fase de adaptação, uma fase da perda, é uma fase de se familiarizar com essa situação. Então, teoricamente, assim, a gente deixaria um tempo de 3 meses para a pessoa conviver com esse luto. Agora, se isso começa a ficar muito seguido, a pessoa não sai desse luto, deprime-se, cada vez mais depressiva, aí sim merece um tratamento, tanto da parte da psicologia, né, como também, provavelmente, medicamentoso também. Aí se escolhe, como o Paulo já discorreu muito bem, sobre vários tipos, não é? Um desses que pode se adequar melhor a essa situação. Mais alguma colocação? Só complementando, a doença coronária é extremamente injusta, porque quando a pessoa tem diagnóstico de uma neoplasia ou de uma doença crônica e convive com aquela doença, tanto o paciente quanto a família, durante uma história natural que às vezes é prolongada, existe um certo preparo para quando o desfecho do óbito vem a ocorrer. Mas mesmo assim, mesmo que a família pense que teve um preparo, na hora dói muito. É difícil e o sofrimento é muito grande. E o problema é que muitas vezes o paciente sai para trabalhar, infarta e faz uma morte súbita no escritório onde trabalha. Quer dizer, depois é que a família vai descobrir, papai não veio jantar, será que aconteceu alguma coisa? E aí acaba alguém ligando dizendo que o porteiro do prédio foi fechar o escritório, viu a luz acesa e encontrou o paciente em óbito lá. Então, isso talvez seja o mais traumático para a família, que não teve tempo para se preparar para o luto. Aí, eu já vi períodos de luto que duraram 10 anos, o que é um absurdo. A pessoa, eu costumo dizer, olha, quem está dizendo assim, não, quando meu pai falecer, a vida deixa de ter sentido para mim, eu não vou mais querer viver. Eu brinquei com uma pessoa que era uma parente distante, que falou isso quando a mãe dela, que estava com 88 anos, começou a evoluir para a fase final de doença, né? De senilidade, nem era doença. Ela falou, não, quando ela morrer, eu não quero saber. Eu vou tomar uma decisão e vou dar cabo da minha vida. Eu falei, olha, nenhuma funerária tem plano promocional para caixões duplos. Tua mãe vai morrer, não significa que você vai morrer junto com ela. Você tem teus filhos, tem teus netos, você tem uma família que te quer muito bem, inclusive eu, era uma parente minha, muito querida.
Aí eu comecei citalopram, 20 miligramas. Ela passou a chamar o citalopram de remedinho milagroso. Passou a ficar motivada, perdeu aquela situação de anedonia, passou a pintar, ela fazia muito trabalho manual, arte, scrapbook, pintura, cerâmica. Então ela viveu mais um número grande de anos, uns 15 anos, muito bem, e acabou indo a óbito por uma pneumonia anos mais tarde. Quer dizer, às vezes o parente quer até se enterrar junto com o falecido, né? Mas isso é um período a ser trabalhado. É difícil, mas tem que ser trabalhado. Convém lembrar que todos os paliativistas nos ensinam que o cuidado paliativo ao paciente não termina quando o paciente vai a óbito. Ele envolve também o cuidado com a família no pós-morte, no luto, até que a coisa esteja equilibrada. Então, isso é muito importante. Obrigada. Eu queria complementar o que o doutor Paulo está falando. Eu acho que uma palavra bem prudente que a minha área usa muito é vínculo. Então, assim, conforme ele ia falando da experiência que ele teve aí com uma parente que disse, eu vou morrer junto, ele disse não, né? E deu lá a medicação e ela começou a se sentir melhor. Então, também tem algo assim, como é que fala com o paciente? Dependendo do vínculo que você tem com ele. Então, o discurso, as formas de indicar, vai depender de qual é o ajuste que você tem verbal com essa pessoa, qual a proximidade que você tem, ou seja, qual vínculo. Se você tem intimidade com essa pessoa e conhece muito essa pessoa, e você acha que, falando de uma forma contundente, você vai ajudar, pode ser um caminho. Talvez, se for uma pessoa mais estranha, pode dizer assim, não, eu tenho direito de morrer, você não me conhece, você está falando uma coisa porque você não está sentindo o que eu estou sentindo. Então, vai muito do vínculo. Uma outra coisa que eu estou vendo aqui no chat, Rita, é que o Paulo Kazimierov está dizendo que é importante encaminhar o paciente para várias atividades, 24 horas. Também diria para vocês, também é vínculo. É uma forma de você colocar que existem coisas para eles fazerem, existem serviços públicos, existem serviços privados para tudo isso, concordo plenamente, mas existem pacientes que você tem que tomar um pouco de cuidado em como você vai fazer esse encaminhamento, porque tem paciente que está muito deprimido e que ele entende que você está, vamos dizer assim, desovando ele para algum lugar. Né, que assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então, eu vejo quando eu trabalhei com dependência química, que eles não gostam de trabalhar. Não no trabalho fora, mas assim, a terapia pelo trabalho, eles entendem que eles estão sendo usurpados. Então, o cuidado do encaminhamento é assim, dizer para o paciente do que ele gosta de fazer, experimentar algumas coisas, ir junto, levar alguém que ele conhece para fazer junto algum tipo de atividade, aí como o Paulo está colocando, porque eu acho que é fundamental essa ideia do vínculo. Que vínculo você tem com o paciente que sofre? Tá? Ele vai te ouvir melhor se o vínculo seu for melhor com ele. Tá? Aí nós entramos num terreno muito, um outro assunto que a gente tem que discutir muito, que é a finitude. Como a pessoa aceita a sua morte e como a pessoa aceita a morte do seu ente querido. Quer dizer, além da preparação, a questão da finitude, que é algo que a gente trabalha no nosso dia a dia, que normalmente os filhos não aceitam a morte dos pais. Eu tenho um caso, por exemplo, em que o pai fala, vamos começar a repartir herança. Pai, não fala nisso, que você não vai morrer, a mãe não vai morrer. Não, mas eu quero falar. Não deixa falar. Aí morrem, fica uma confusão essa herança, fica aquela maior bagunça. Então, essa questão da finitude é um capítulo que merece uma outra discussão, é onde o pessoal realmente vai aceitar a sua morte e a morte do seu ente querido. E só para encerrar minha parte aqui, acho que nós estamos chegando no final, nós estamos orientando que as pessoas façam o seu testamento vital. O que é o testamento vital? O testamento vital é onde a pessoa coloca como quer morrer. Por exemplo, eu quero ser cremado. Então você vai deixar por escrito, olha, eu quero ser cremado, ou quero ser enterrado junto da minha mãe, do meu pai, seja o que for. Porque se a pessoa deixar tudo organizado, facilita muito para a família depois. Então é algo que a gente estimula muito, é que a pessoa se prepare não, mas vamos dizer assim, mas que deixe preparado o que ela quis.
Olha, eu quero assim, quero ser enterrado, não quero ser enterrado. Então, essa questão da finitude é um assunto que a gente merece uma discussão muito ampla sobre ele. Posso? O Paulo Banor colocou aqui uma menção ao estudo Sardar, que diz que a sertralina não tem efeitos colaterais e até melhora a recorrência de infarto. Isso é exatamente o que eu falei, a sertralina é a primeira escolha no paciente infartado. Depois vem a mirtazapina, a bupropiona, e como segunda linha vem a venlafaxina e duloxetina. Então, sem dúvida, no pós-infarto, se eu tiver que escolher uma droga para começar, a melhor delas é a sertralina mesmo. E a doutora Ana Maria Bebic dos Santos pergunta sobre fibrato. Fibrato como uma droga que aumenta a energia em pacientes depressivos. Se pode ser considerada uma alternativa no tratamento de pacientes cardiopáticos. Poderia, mas eu digo que não. Por quê? A interação de fibrato com todas as estatinas, principalmente o genfibrosil, com a simvastatina, aumenta tremendamente o risco de fazer uma rabdomiólise. Então, se a gente vai usar fibrato para baixar triglicerídeo, que a estatina não baixa triglicerídeo, quando baixa muito pouco, e é mais a pitavastatina que faz isso, o fibrato tem que ser usado sempre 12 horas distante da estatina. Então, se o paciente vai tomar o fibrato às 8 da manhã, e de preferência um fibrato de última geração, ciprofibrato, os fibratos mais novos, o genfibrosil contraindicado. Tá? Os fibratos mais novos eu uso em alguns pacientes, mas com o objetivo de baixar triglicerídeo, não para melhorar a dinâmica funcional do paciente pós-infarto. Aí eu acho que o risco superaria o benefício, porque teoricamente todo fibrato pode interagir com toda a estatina, é uma questão genética, essa acessibilidade individual, e a gente só vai saber que fazia rabdomiólise depois que o paciente teve. Então eu prefiro não usar. Ok? Só mais uma pergunta. O Dr. Rui pergunta para o Dr. Luiz. Luiz, existe uma diferença fundamental entre o sono do jovem e do idoso? Porque sempre a gente ouve falar, o idoso não dorme. Na realidade, a quantia de horas do sono do idoso é menor do que o adulto jovem. Vamos dizer assim, o adulto jovem dorme em média 7, 8 horas, o idoso em média de 6 a 7 horas. Além do que, o problema maior não é só diminuir o número de horas de sono. O problema é que a arquitetura, porque o idoso, ele tem muitos despertares ao longo da noite. E esses despertares, ele interfere diretamente na arquitetura do sono. Sono vem, sono não vem, além de ser um sono mais superficial. Então, é muito comum, e a gente vê isso no dia a dia, o idoso queixando de cansaço. Quando você queixa de cansaço, doutor, vim aqui porque eu quero uma vitamina, é porque eu estou cansado. A primeira pergunta, como está teu sono? Tenho dormido pouco, não sei o quê, porque muitas vezes o idoso vai para a cama às 7 horas da noite, 8 horas, e quer dormir até no outro dia. Claro que não vai conseguir. Aí toma drogas ou não. Aí durante o dia, como o sono não foi satisfatório, ele passa o dia sem encostar em algum lugar e dorme. Então, veja, é diferente realmente o sono do adulto jovem e do idoso, a arquitetura do sono é diferente, muito mais despertares noturno, e o idoso tem realmente uma qualidade de sono pior. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser feito alguma coisa, mas fisiologicamente é assim que acontece. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Não? Em nome do Grupo de Estudos Multiprofissionais da Sociedade Paranaense de Cardiologia, eu agradeço muito a presença e a contribuição de vocês, né? Foi uma noite, apesar de falarmos de depressão, foi uma noite muito, muito feliz, né? Desejamos a todos
um ano de 2021 de muita saúde e convidamos a todos para assistir a live do dia 17 de março de 2021, abordagem nutricionais da obesidade em pacientes coronariopatas. E todos nós, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Obrigada.